Bem-vindo ao QG do Flamengo. A busca por um atacante para fazer sombra ao Pedro virou uma verdadeira saga. A diretoria segue insistindo no Caio Jorge, mas agora surge um rumor forte de plano B, Marcos Leonardo. A pergunta que não quer calar é: será que o alto investimento nesses nomes vale a pena? Eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários. Agora, segura na cadeira e vamos para a notícia. Toda vez que o assunto é jogador bom. Não duvida de quem sabe jogar bola, que depois você fica com cara de tonto. Não aposte contra jogador bom, depois você perde a aposta. Não aposte contra... Não aposte contra jogador bom. Eu vou apostar esse ano de novo. Mas, ó, esse mesmo cara que tá falando pra não apostar, ele ficou falando um monte de coisa. Você sabe de quem que ele falou? O que aconteceu depois? E eu fui contra apostar. Eu falei, calma. Mestre Armando Nogueira dizia, Deus castiga quem o craque fustiga. Exato. Não fustigue o craque. Professor O goleador, Celso Zelt, o Flamengo sonha com Caio Jorge, mas já tem um plano B. Marcos Leonardo seria o plano B do Flamengo. Primeira coisa, vale a pena insistir ainda no Caio Jorge, professor? Depende do Cruzeiro. Parece que o negócio lá não está muito favorável para o Flamengo. Então é bom já pensar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Marcos Leonardo é um centroavante tão bom, um jogador tão bom para a posição, que nem é plano B, é um A2. Um B1. Eu acho que está muito bem. Se for mais fácil ter o Marcos Leonardo, e me parece que é, porque os dias estão passando, o Cruzeiro não se sente seduzido, né, pelas várias propostas que o Flamengo fez. Eu até já perdi a conta. Quantas foram as propostas que o Flamengo fez? Eles recusaram duas. De verdade, duas, né? O Cruzeiro acenou com outras possibilidades. 2 vezes já, os dias estão passando, o Cruzeiro não arreda pé. Eu acho que é bom o Flamengo cantar em outra freguesia, né? Sinceramente, se vier o Marcos Leonardo, eu acho que é um reforço à altura do Caio Jorge. Professor? Quem não tem Marcos Leonardo, caça. Quem não tem Caio Jorge, caça. O importante é ter um atacante com nome composto, né? Que hoje em dia no futebol é fundamental o jogador ter nome composto. Muito difícil achar um que não tem. Então, o Marcos Leonardo foi destaque na Copa do Mundo de Clubes, que eu repito aqui, é o plano do Flamengo. Flamengo, acho que até o Pascoalzinho falou também, acho que no equipe Essa notícia merece muito o seu like. Se você também aprovou essa decisão, esmaga o dedo no joinha agora para mostrar a força da nação pro YouTube. Assim, o Flamengo, ele está montando o time não pensando no Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em Estadual, em Copa do Brasil. O Flamengo está montando o time e elenco para brigar com os grandes clubes da Europa. O Flamengo mudou a chave agora. Ele não olha para cá, para os coleguinhas aqui, os amiguinhos. Né? Aliás, o Flamengo até fica meio isolado, né, às vezes, nas discussões aqui. Ele tá olhando aqui, amigão, eu faturo mais de 2 bilhões de reais. Eu não tô tão longe em termos financeiros dos principais clubes da Europa, amigão. Eu quero montar um super elenco que me permita chegar em Mundial, e o Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 29, e se ganhar, continuar ganhando Libertadores, vai estar todo ano na Intercontinental. O Marcos Leonardo já tem experiência positiva nesse tipo de torneio. É um cara que já tem uma experiência bem-sucedida em competições internacionais. E enfraquece o Al Hilal, que está toda hora em Mundial. Então, é um recado para o Hilal. Hilal, olha, fosse o tempo que você chegava aqui e levava o jogador que você queria, não. Agora é o contrário, o Flamengo vai aí e paga. E o Al Hilal é rico, né? Um dos 4. Eu discordo totalmente dessa visão. Para mim, o Flamengo está com os pés no chão, focado 100% no Brasil. Não existe essa ilusão de competir com a Europa ou tentar ser um time europeu na América do Sul. O objetivo da diretoria é muito mais claro: consolidar uma hegemonia absoluta aqui, tornando o Flamengo a força dominante do futebol nacional, acima de qualquer rival. Clubes ricos que tem na Arábia Saudita. Esse é o problema, por quê? Então, não vai assim, liberar? O Marcos Leonardo... Você falou que o Arana é palmeirense, é isso? Ele é palmeirense? Não sei. Existe o rumor. O rumor? O Marcos Leonardo, até onde eu sei, é São Paulino, né? Tanto que ele tava quase jogando de graça no São Paulo. E mesmo assim, o São Paulo não conseguiu fechar com ele. O São Paulo não tinha dinheiro nenhum. Eu oferecia nada. Quase. Depois ofereceu o dobro. Ofereceu parabéns a você. Eu posso dar parabéns. Você me dá o jogador e eu dou parabéns a você. Obrigado. Eu agradeço e falo obrigado. Era que o São Paulo estava oferecendo. O São Paulo ofereceu nada. Primeiro ofereceu a metade. Mas depois ofereceu o dobro. Depois o dobro. Minha admiração. Eu ofereço pra você a minha admiração. Me dá o jogador. É isso. Eu agradeço, mas o jogador fica... a minha eu camisa. vou gostar de você pro resto da minha vida, entendeu? Eu ofereço a minha camisa. E uma estrutura. Então, o Marcos Leonardo já queria, no meio do ano passado, voltar ao futebol brasileiro. Ele não estava muito feliz lá. Só que se ele não pode jogar no São Paulo, que é o time que acho que é o do coração dele... Se eu fosse Palmeiras, eu ia pra até cima. por questão financeira e a bagunça que tá o São Paulo... Pra ele jogar no Flamengo, amigão, Maraca, nação lotando, brigando por todos os títulos, já classificado pra Mundial e tal, olha...
O Marcos Leonardo fez uma força danada para ir para o São Paulo nessa pindaíba, nessa crise. Imagina agora, se o Flamengo ligar acertar com ele, ele já vai falar, cara, abracei o Flamengo. Mas eu acho que o jogador toparia. O problema é os homens têm só que eu dinheiro acho lá. que assim, os moldes são muito diferentes de quando o Cruzeiro, de quando o São Paulo tentou, né? Os moldes para o Flamengo contratar o Caio Jorge, o Marcos Leonardo são muito diferentes de quando o São Paulo tentou, porque à época ele não tinha sido inscrito no campeonato e o São Paulo estava meio que dando uma saída para ele. Hoje ele é um dos artilheiros, acho que é o artilheiro do Al Hilal no campeonato, são 7 gols em 9 jogos, o grande artilheiro João Félix com 13 e o Cristiano Ronaldo também com 13. O Marcos Leonardo tem contrato e o Marcos Leonardo, ele pertence a um time que não tem... Assim, a gente estava falando muito do Pedrinho, né? O Pedrinho, dono da rede de supermercado, etc. Tá cobrando 50 milhões, é o que ele quer. Os sheiks do Al Hilal, eles não estão nem aí. Fazem o que eles quiserem. Eles deixam o jogador encostado se eles quiserem. Então, assim, o Flamengo entende que é uma opção ao Caio Jorge. E, aliás, o Flamengo vem acertando muito nos últimos anos nesse plano B, né? O plano B, o Gabigol foi plano B, o Arrascaeta foi plano B, o Gabigol foi plano B do Pablo, o Arrascaeta foi plano B do Rodriguinho, se eu não me engano. Jorge Jesus. E agora, exato, o Jorge Jesus foi plano B, o Jorge Jesus que foi até... sondado pelo Vasco à época, etc. Enfim, o Flamengo vem numa onda boas de plano B, mas eu acho o plano A, nesse caso, melhor do que o plano B. Não que o Marcos Leonardo não seja um bom jogador, mas eu acho que o Marcos Leonardo, a negociação é tão difícil quanto, ou até mais, porque não se sabe se o jogador tem o desejo e não se sabe qual o valor que você precisa oferecer, até porque os sheiks não estão absolutamente nem aí para quanto paga, quanto deixa de pagar, eles pedem o valor que eles acham que vale e o jogador é importante hoje para esse time. E eu acho que o Caio Jorge ele já tem, diria o poeta, né, o plus a mais, Edu, de estar adaptado ao futebol brasileiro e de ser um jogador que te oferece uma variação tática em relação ao Pedro, eu acho que isso é muito importante pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz foi perguntado, que atacante você quer? Eu quero o Caio Jorge. Por quê? Porque o Caio Jorge é um cara diferente em relação ao Pedro. O Marcos Leonardo, ele é bem mais parecido com o Pedro. Então, eu tenho uma pergunta e uma denúncia. Qual que você quer? Eu vou fazer a denúncia primeiro. Primeira denúncia, lamentavelmente, o senhor quebrou aqui a tampa. Aqui a ponta não, essa é outra caneta que já estava quebrada. Lamentável, eu tinha avisado o senhor que o senhor ia quebrar. O senhor, lamentavelmente, como é que vai ficar a prancheta ardente agora? Não é protesto, não. Se a gente for levantar na imagem, nós vamos levantar a câmera e teremos, o senhor vai ter que ser responsabilizado. Vai ter que reembolsar o programa. Vai ter que reembolsar o programa, que eu avisei. Lógico que quebraram. Então, eu sempre vim avisando o senhor no ano passado que ia dar BO, mas tá bom. Agora, quem encaixa melhor no esquema tático do Flamengo? O Caio ou o Marcos Leonardo? Eu acho que o Caio encaixa melhor, porque o Caio é esse jogador que o Felipe Luiz sempre queria que o Pedro fosse em vários momentos e por isso deu todo aquele arranca-rabo. O Caio Jorge é um jogador que ele vai baixar mais para jogar, ele é um jogador que vai pressionar muito mais e ele é um fazedor de gols. A gente vai ter que lembrar aqui que ao longo da temporada do Flamengo, o Felipe Luiz optou por colocar um jogador que, não gostava, opção dele, do próprio Felipe Luiz, com o Pedro à disposição, ele usou o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique fazia pressão, porque o Bruno Henrique ia bem no jogo aéreo, porque o Bruno Henrique descia para jogar e abrir espaço para outros jogadores infiltrarem os pontos que o Felipe Luiz gosta tanto de usar. Eu acho que o Caio Jorge é muito mais esse jogador. Agora, Edu, é problema de rico, né? O Rafael Prats, se estivesse aqui, diria, é problema de rico, porque você tem o Marcos Leonardo, que faz gol adoidado, que foi muito bem no Mundial de Clubes, como o Bubu muito bem lembrou, e você tem a possibilidade do Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão. Pelos valores apresentados, o Flamengo tem a ideia, porque assim, o Cruzeiro quer 50. O Flamengo acha que o Cebolinha vale 8 milhões, eu não acho que vale, mas então ele oferece algo em torno ali dos 30, 32 milhões, né? 20 e poucos em dinheiro e mais o Cebolinha. Por 50 milhões, o Flamengo já falou que não vai oferecer. Agora, se entre 30 milhões aqui e 30 milhões lá, eu fico com 30 milhões aqui. Jogador já adaptado, jogador que Caio Jorge pra você. 50, 60 então, vale a pena leva o Marcos Leonardo com 30? Então, acho que não. Eu acho que nenhum dos dois você leva por 30. E aí, se você vai dar mais, que você dê mais no cara que tá aqui, que foi artilheiro do Brasileirão. Quem que vocês acham que, escolhendo o esquema tático do Flamengo, seria mais interessante contratar o Caio? O Marcos Leonardo realmente se você quer uma opção diametralmente oposta ao Pedro, o Marcos Leonardo não é isso, né? O Caio Jorge vai te dar uma variação maior, a não ser que houvesse uma brecha, uma oportunidade de mercado que justificasse o Marcos Leonardo, que parece que também não é o que está acontecendo. Não é a mesma situação que o Ardengue lembrou quando o São Paulo... Se o Flamengo pega aquela situação que o São Paulo pegou, talvez ele levasse. Mas hoje barato, difícil. Senão era 12 milhões, se arrumasse 12 milhões, você pegava ele. Mas o Flamengo arrumaria, de troco dinheiro de pinga.
Então, entre a dificuldade de tirar o Caio Jorge do Cruzeiro e a dificuldade de tirar o Marcos Leonardo na Arábia, me parece que está tão difícil quanto. Não vejo muita enfraquece brecha. um rival, né, professor? Se você tira o Caio Jorge do Cruzeiro, você ainda está enfraquecendo um rival direto na briga pelo Se título. bem que enfraquecer o Al Hilal, para quem quer ser campeão do mundo, também é uma boa. Porque o Al Hilal Hilal vai estar em tudo que é mundial e também. o Al Hilal é time de tirar times grandes do mundial. A gente se engana com esse negócio de árabe, tem muito pouco, né? Você fala, É uma quais são os seleção clubes internacional. mais ricos do mundo tirando a Europa? Você vai falar Flamengo e Al Hilal. Sim. Você vai botar Fora- no bolo? fora Não. do eixo. Vai ter algum mexicano ali, talvez. Né? Aqui na América do Sul, o Flamengo, indiscutivelmente. Algum outro clube árabe ali, talvez. Mas, assim, clubes mais ricos do mundo tirando a Europa, você vai botar nos dedos de uma mão, você coloca o Flamengo e Al Hilal. Sim. Olha, o Flávio Souza faz uma pergunta interessante antes da gente ir pro Fã de Esportes. Ele pergunta, Bubu, no ano novo você usou laranja? Tradicionalmente, eu sempre uso alguma coisa laranja. Você sabe que eu tenho peças de roupa variadas na cor laranja, né? Você sabe que eu tenho no meu guarda-roupa, eu tenho um estoque de coisas laranjas. Cuequinha do Tenho cueca Isso foi laranja, cueca da renovado esse ano Holanda. com o Eu Mendes. tenho cueca do La Corunha, do Liverpool, tal, mas muito da Holanda. Com aquele leão, com aquela linguinha. Tem, o leãozinho e tal. Mas neste ano novo, eu só estava com o meu par de tênis laranja. O resto eu estava todo vestido de branco. Ó, sabe por quê? Cachorro, não é? O Gullit? Gullit? Não, o Gullit é um projeto. Quando Porque eu o tiver Flávio- um cachorro, ele vai ser um cachorro laranja e vai chamar Gullit. O Flávio, porque o Flávio... O PVC tinha um Gullit. Tinha. O Flávio Souza, ele complementa dizendo que quem usou laranja busca um ano com mais alegria, menos rotina, vitalidade e... Então eu tenho isso todo ano, porque todo ano eu tenho alguma coisa laranja e eu passo o ano inteiro de laranja. Ah, então, ok. é? Então, Flávio, respondido a sua pergunta, que é um questionamento que as pessoas fazem. Isso é um programa de questionamentos O aleatórios. X Meu carro, Tudinho minha tá aqui no bicicleta, chat. Aí é o nome. casaco. Olha o nome. O X Tudinho tá aqui no chat e ele X tá participando Tudinho? bastante. Hein? É a foto de um X tudo. Se você chegou até aqui, você é guerreiro e faz parte da elite do canal. Comenta aqui embaixo a palavra Mengão. E claro, já verifica sua inscrição para não perder o próximo React.